Então nós estamos na página 134, nós vamos falar de pseudofruto e vamos esperar ver se a Elane chega. Mas antes de entrar aqui na mensagem, é interessante nós sabermos que a Bíblia ela fala muito de aparência. Ela fala muito do que é real, do que é fruto genuíno e do que é só aparência. E essa questão da aparência, né, como eu coloquei na própria chamada da live, ela foi potencializada aqui pelas redes sociais, pela internet. Sabemos que todas as pessoas, elas aparentam algo. Naturalmente, elas aparentam algo. Às vezes, elas aparentam até o que elas nunca quiseram aparentar. Às vezes, a forma que elas se portam, a forma delas sempre vai aparentar algo para alguém. A forma que você se comporta sempre vai aparentar algo para alguém de acordo com a cultura daquela pessoa que está vendo, de acordo com o pensamento dela. Mas não é dessa aparência natural que a Bíblia fala. Não é dessa aparência natural que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando do querer aparentar, do fazer para parecer algo. Né? E muitas vezes nós escondemos as nossas mazelas e queremos aparentar algo que nós não somos. Queremos aparentar algo para sermos aceitos no meio que nós estamos, para querermos nos colocar em um patamar que nós não alcançamos. Queremos exercer algum tipo de influência que não nos foi concedida. E tem muita gente exercendo influência que não deveria estar exercendo influência. Que não tem testemunho de influência dentro da sua própria casa, mas que exerce influência sobre outros. Então a Bíblia ela fala muito sobre a aparência. E nós temos, né, aqui no Instagram, nós temos no WhatsApp, nós temos filtros. Né? Nós temos filtros que, para a nossa aparência, ela não ser como de fato ela é. Ela aparentar ser mais bonita. Né? Tem até aqueles vídeos, né? As mulheres que estão aqui, elas vão poder falar. Quem nunca viu aqueles vídeos de superprodução, de maquiagem, né? Que as mulheres chegam de uma forma e se maqueiam ali com as técnicas da maquiagem. Ela fica totalmente diferente. Tem umas até que fazem a maquiagem para se parecer com um artista. E usam as técnicas da maquiagem e se parecem com aquela artista. E é algo tão assombroso, porque hoje você muda o cabelo, você muda o olho, você pode deixar o rosto mais fino, o nariz mais fino, a sua pele que é mais escura. Você pode mudar a tonalidade. Então, é realmente assustador. Não sou contra a maquiagem, tá? E houve até uma história, há um tempo atrás que eu ouvi, que iam acabar com os filtros, né? Os filtros aqui do WhatsApp, não é? Eu não sei se vocês ficaram ouvindo. Se vocês ouviram isso, que iam acabar com os filtros do WhatsApp. Mas, no meio cristão, no meio da igreja, a aparência é algo muito perigoso. E a aparência natural, como eu falei no início, ela sempre vai acontecer. Sempre nós vamos olhar e vai aparentar algo, mas eu não estou falando dessa aparência. Eu estou falando do encobrir. Eu estou falando do viver de aparência. Do ser algo, do ser espiritual, do ser de Deus, do ser cristão, só quando está no local da reunião. Só quando está diante dos olhos da comunidade, da coletividade. E isso é extremamente perigoso para a sua vida e para a minha vida, como filhos de Deus, como pessoas que decidiram seguir o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala muito disso em 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo. E eu costumo falar que ali é a carta que fala sobre as aparências. Ele começa falando para Timóteo
que Timóteo tem uma fé não fingida. Timóteo tem uma fé não fingida, a qual habitou na sua avó Lloyd. Uma fé não fingida. Ora, Paulo, um homem de um discernimento espiritual profundo, ele está dizendo, olha, a fé pode ser fingida. A fé pode ser manipulada. A fé pode ser aparentada. E aí, quando ele chega no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, ele diz algo. Eu aqui estou lendo na tradução Peshitta, mas ele diz algo. Ele diz, porém, sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui os últimos dias nós temos que delimitar, nós temos que determinar quais são esses últimos dias. Os últimos dias são os dias desde que Jesus veio em carne, a primeira vinda de Jesus, até esse tempo que nós estamos vivendo, até a segunda vinda de Jesus vai ser últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, Paulo, tomado mais uma vez, como ele foi tomado em várias das suas cartas, por uma unção profética, ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, jactanciosos, ou seja, orgulhosos, altivos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, caluniadores, escravos das concupiscências, ou seja, dos seus desejos imundos, dos seus desejos distorcidos, dos seus desejos ímpios. Identifica isso nesse tempo? Quantos desejos imundos movem a humanidade? Cruéis, inimigos do bem, inimigos da palavra de Deus, inimigos do que Deus determinou, inimigos do que Deus nos deixou, traidores, desenfreados, ou seja, sem domínio próprio, arrogantes, amantes dos prazeres, mais do que do amor de Deus. Agora preste atenção ao verso 5, que terão aparência de reverência a Deus. Em outras traduções, aqui eu estou na tradução Peshitta, mas em outras traduções tem que terão aparência de piedade, mas negarão, porém, o poder. Aqui tem que terão aparência de reverência a Deus, mas estarão distantes do poder de Deus. Aos que são assim, aparta-os de ti. Aos que são assim, aparta-os de ti. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, aqueles que vivem de aparência. Note que do verso 1 do capítulo 3 até o verso 5, ele está falando só de pessoas que não manifestam o fruto do Espírito. Pessoas desobedientes aos pais, arrogantes, altivos, desenfreados, ou seja, sem domínio próprio, amantes de si mesmo, amantes dos prazeres, das suas próprias concupiscências. E aí ele chega no final, ele diz, com aparência de reverência a Deus, com aparência de piedade, com aparência que são pessoas de Deus. Paulo não está alertando Timóteo e falando dos últimos dias de pessoas que estarão fora da igreja, fora dos locais de culto, fora da convivência dos santos, fora da comunhão dos santos. Não, é de gente que vai estar dentro. Paulo está dizendo, cuidado, vai ter gente que vai aparentar que é, mas não é. Destes, aparta-te. Aparta-te de ti. A palavra de Deus não mudou. É o mesmo imperativo. Aqui não é só um conselho, Paulo está no imperativo. Paulo está dizendo, aparta-te de ti estes, Timóteo. Timóteo era um jovem líder. Era um jovem líder. Pseudo fruto.
Quando pensamos em fruto, o que comumente vem à nossa mente é a parte carnuda, doce e comestível das frutas que gostamos. Porém, grande parte delas são os falsos frutos, chamados de pseudo-fruto. Pseudo quer dizer falso, né? O significado é falso. Falsos frutos. São falsos porque não são formados a partir do ovário. Então, nós falamos ao longo da mensagem que quando o ovário da flor, ela amadurece, vem o fruto, frutifica. Mas o fruto, para ser o fruto verdadeiro, ele tem que frutificar do ovário. Quando frutifica qualquer outra coisa parecida com fruto, que não vem do ovário, mas vem de outros receptáculos, de outras partes da flor, não são frutos, são os falsos frutos, são os pseudo-frutos. Da mesma forma, é comum confundirmos o que a Bíblia chama de fruto espiritual com obras, trabalhos na igreja, atividades em nome de Deus ou até mesmo dons. Então nós falamos aqui da segunda carta a Timóteo que vai ter gente que vai parecer e não é. Outra coisa que não é fruto é nós confundirmos atividades na igreja, confundirmos os dons espirituais, confundirmos trabalhos no que nós chamamos obra de Deus como fruto. Isso não é fruto. Isso é um pseudo-fruto. E pseudo, um falso fruto, não necessariamente porque é algo ruim, mas é porque é algo que não foi gerado do ovário, ok? Em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, Paulo fala o seguinte, aqui eu vou falar na tradução da Peshitta. Ele fala o seguinte: se eu falasse todos os idiomas humanos e angélicos, ou seja, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, que é o fruto, seria bronze que soa, o símbolo que retine. Se eu tivesse profecia e compreendesse todos os mistérios e todo o conhecimento e tivesse toda a fé de tal modo que trasladasse uma montanha, mas não tivesse amor, em mim nada seria. Gente, quem não queria falar a língua dos homens e dos anjos? Quem não queria ter esse dom? Quem não queria ter uma fé que trasladasse montanhas? Uma fé que dissesse ao monte, monte, sai daqui e se joga no mar, como Jesus disse? Quem não queria ter esses dons? Mas Paulo está dizendo, se não tiver o fruto, de nada vale, de nada me adianta. Vai adiantar aqui para essa vida, vai adiantar para mostrar para os homens, vai até ser útil para outras pessoas, mas para mim nada vai aproveitar. Porque se eu não for formada à imagem e semelhança de Cristo, de nada vale. Vai ser como um latão que soa, um símbolo que soa ou retine, ou seja, faz muito barulho no meio do povo. Mas para Deus é silêncio. Para Deus é silêncio. E ele ainda vai além, ele diz, e se eu desse tudo que possuo para os pobres, para que os pobres comam, e se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, gente, isso parece ser tão cristão, isso parece ser tanto com Cristo, ser tão de Jesus, dar todos os bens aos pobres, e até mesmo se dar em sacrifício. Não foi isso que Jesus fez por nós? Se dá em sacrifício por nós? Mas Paulo está dizendo, se você não fizer pela motivação correta, se você não fizer porque o fruto foi formado em você, se você não fizer movido pelo Espírito, é como um latão que soa retine. De nada vale, de nada aproveita. De nada aproveita. De nada aproveita. Da mesma forma que o fruto é verdadeiro somente quando é gerado do ovário da flor, sendo o que é gerado dos receptáculos desta falsos frutos, ainda que agradáveis, doces, viçosos e suculentos, os dons, a caridade e o sacrifício não advindo do caráter de Cristo são inúteis. Meu irmão, minha irmã, eu tenho que te falar,
tudo que é vindo, tudo que é produzido, tudo que é feito, que não é advindo do fruto, que não é advindo de um caráter transformado por Cristo, tudo que não é vindo do Espírito é inútil. É inútil. Para Deus é inútil. É o que diz a palavra. Para Deus é inútil. Observamos ao longo da história e no dia a dia que pessoas tiveram experiências espirituais incríveis e se moveram em muitos dons, mas não tiveram mudança de caráter, e muitos continuaram com vícios e pecados. Há religiões especialistas em caridades, mais que muitas igrejas cristãs, mais do que eu e você. Tem gente que faz mais caridade do que eu e você. Tem gente que se doa mais do que eu e você. Tem gente que até ora mais do que eu e você, mas a motivação delas está errada. A motivação dela está porque ela quer poder. A motivação dela está porque ela quer, quando vier numa próxima vida, ela quer vir melhor. A motivação dela está totalmente desconectada do Espírito e de uma mudança de caráter e de um fruto que vem de Deus. Há religiões especialistas em caridades, mais do que muitas igrejas cristãs, mais que tem como intuito a evolução de suas almas em vidas futuras, na crença delas. Kamikazes e homens bombas que sacrificaram suas vidas por uma ideologia, e ainda assim a eternidade deles não será com Cristo. Sem dúvida, Paulo desnudou algumas situações que podem confundir o nosso senso de análise espiritual. Quantas atividades, comportamentos e resultados podem ser denominados frutos de alguém que ama a Deus, mas na verdade não foram gerados no amor de Deus, nem no amor de Deus, mas em carências e necessidade de aceitação, ou mesmo busca intensa por aplausos, advindas de um coração cheio de orgulho, mas disfarçados de piedade. Foi o que nós lemos na segunda carta a Timóteo, com aparência de piedade, mas negando o poder, com aparência de piedade. 2 Timóteo capítulo 3. Eu convido você a ler esse capítulo com calma, a meditar, ruminar esse capítulo. Um exemplo de pseudofruto é o caju. Na minha terra, né, eu sou nordestina, sou piauiense, e lá eu lembro da minha infância. Na roça dos meus avós maternos tinha roças inteiras de caju, e a gente muitas vezes acordava quando ia de férias de madrugada, né, para colher caju. E o caju é uma fruta muito apreciada lá no Nordeste, né? E lá se faz algo muito também precioso ao nosso paladar, que é a cajuína. Então o caju é um exemplo desse pseudofruto. É só você pensar no caju, né? O caju, eu vou te mostrar aqui, eu não sei se dá para ver, chegar bem perto, a figura, né? Nós temos aqui a castanha e o fruto aqui, ó. Mas nós vamos saber por que o caju é um pseudofruto. A parte carnuda e doce do caju é um falso fruto. Ele não foi gerado do ovário da flor. O verdadeiro fruto é a castanha. A castanha foi gerada do ovário da flor. O caju, que é a parte carnuda e doce, que nós apreciamos, que nós degustamos, que nós comemos, ela não foi gerada do ovário da flor. Ela foi gerada de outras partes da flor, de outros receptáculos. Por isso é considerado um falso fruto, um pseudofruto. É interessante ver que esse caso exemplifica tão bem o fato de nomearmos como fruto o que é mais agradável a nós.
Da mesma forma, é mais agradável ouvir um louvor de alguém que tem afinação, ainda que essa pessoa não tenha o caráter transformado pelo Espírito Santo. É o contrário, por exemplo, do abacate. Tá aqui. Vê que o abacate, a semente dela, ó, a semente do abacate fica dentro. Diferente do caju, ó. O caju, o fruto genuíno, tá aqui na castanha. O fruto tá aqui dentro, ó. Não é aqui. Aqui é o falso fruto, o pseudo-fruto. Aqui é totalmente diferente. Note que o abacate protege a semente. Por quê? Porque a semente tá ali em volta, tá dentro. O salmista já dizia: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra, a palavra foi acolhida, a palavra foi escondida no coração, a palavra foi ruminada, foi digerida, a palavra foi vivida. Então note que o abacate protege a semente, a qual não fica exposta, mas guardada. Assim, o fruto verdadeiro protege a palavra de Deus, mas o pseudo-fruto ou falso fruto expõe o evangelho, uma vez que não há coerência entre o discurso e o caráter, que não está fundado em amor, não está fundado no fruto de Deus. Certo dia, quando Jesus andava com seus discípulos, viu uma figueira. Isso está em Mateus 21, 19. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Uma figueira cheia de folhas indica a existência de fruto. Porém, ao mostrar sua aparência, que deveria ter fruto, mas não os tinhas, nem ao mesmo verdes, Jesus a amaldiçoou. No livro de Apocalipse fala que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. E cura é dom. Isso está lá em Apocalipse 22, 2. Né? Nós temos essa função curativa pelas folhas, né? Isso é milenar. Né? Nós fazemos um chá, as folhas elas servem como remédio desde que mundo é mundo. Né? Mas aqui nós estamos falando de uma conotação espiritual. As folhas elas simbolizam os dons, o que aparenta, né? O que está ali visível, o que as pessoas ali elas podem fazer uso. Quando lá em Apocalipse 22, 2 fala que as folhas serviram para a cura das nações. Ali, fazendo um paralelo com isso, nós podemos perceber que as folhas elas tratam de dons. Então, o que aconteceu com essa figueira? Jesus está enviando uma mensagem clara para nós como igreja, para nós não nos apoiarmos nas aparências, para nós não nos apoiarmos nos dons. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos frutificar. As folhas tratam daquilo que nós podemos enxergar, do que Deus nos deu como dons do Espírito para a edificação do corpo de Cristo. No entanto, vai chegar o momento em que o Senhor procurará o nosso fruto. Vai chegar o momento. A Bíblia fala na parábola da vinha que o Senhor mudou, deu a vinha para outros trabalhadores, tirou a vinha dos trabalhadores maus e deu para outros trabalhadores que darão ao seu tempo os frutos. E o Senhor vai vir ao seu tempo colher os nossos frutos. Nós vamos ter que entregar ao Senhor os frutos. E como é que nós entregamos esses frutos ao Senhor? Produzindo esse fruto no corpo. No corpo de Cristo. Produzindo para Ele. No corpo de Cristo. Apoiar-se na aparência, desempenho e dons é esperar por maldição. Eu vou repetir. Apoiar-se na aparência, no desempenho, nos dons é esperar por maldição.
Se apoiar na excelência. Hoje as pessoas se apoiam na excelência, por quê? Porque elas aprenderam a fazer. Elas aprenderam, elas têm técnicas. Técnicas muitas vezes que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Não tem nada a ver com o evangelho. Que são contrárias à cruz de Cristo. Que anulam a cruz de Cristo. Outras coisas até são lícitas. Não tem nada a ver com anular a cruz de Cristo. Mas nós aprendemos a fazer, nós aprendemos a manipular o ambiente. O homem aprendeu a fazer isso. A manipular o som, a manipular o ambiente, a manipular a luz. E com isso, manipular emoções. E quando eu falo manipular, eu não estou dizendo que a pessoa fez isso com um intuito ruim. Não, mas eu estou falando que isso move o ser humano. E o bem fazer, né? O excelente, ele parece muito com fruto. Ele pode confundir com fruto, só que não é fruto. O fruto, ele pode ser gerado como 1 Coríntios não, Gálatas 5. Lá no finalzinho do 23 ele diz: e contra essas coisas não há lei. Ou seja, na tradução original fruto dessa espécie não pode ser gerado pela lei. Fruto dessa espécie só pode ser gerado pelo próprio Espírito. O fruto do Espírito só é gerado de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Que quando o Senhor vier procurar os nossos frutos, nós não tenhamos somente folhas. Nós não tenhamos somente folhas. Nós já estamos indo para o final. No entanto, não é a simples ausência de fruto que condena alguém ou denuncia como falso profeta. Mateus 7, 15, 23. Ué, Camila, você disse nas lives passadas que o fruto, né, lá está escrito, os conhecereis pelo fruto. É correto. Nós vamos conhecer se alguém é ovelha ou bode pelo fruto. É verdade. No entanto, não seja precipitado em dizer aquela pessoa não é ovelha do Senhor. Não. Por quê? Porque às vezes é só uma causa de imaturidade. É só porque a pessoa ainda não amadureceu em Deus. Cuidado com o julgamento errôneo, para não incorrer em um resultado injusto. Porque não há diferença entre o trigo que ainda não amadureceu e o joio. O joio e o trigo que não amadureceu. Se colocar um ao lado do outro, eles são idênticos, eles são iguais. Eles não têm fruto ainda. O trigo que amadureceu, ele ainda não desenvolveu o seu fruto. E o joio, ele não tem fruto por si só e nem vai produzir fruto. Mas o que vai diferenciar os dois é o trigo quando ele estiver maduro e o joio vai ser o momento da peneira. É o momento de malhar o trigo. E eu não sei se você já viu algum vídeo, se você sabe como era a cultura de malhar o trigo, mas é com muita violência. É batendo muito. E nós já estamos falando aqui nessas lives que a igreja do Senhor ela vai ser provada, que a igreja do Senhor vai passar por tribulações, vai passar por momentos muito difíceis, que nós na nossa vida pessoal, nós passamos por momentos difíceis, onde a nossa fé, ela é provada. Onde é provado se nós temos o fruto ou não. É com violência. Aquele trigo e aquele joio, eles são batidos com violência. O joio, a palha, se dispersa. O trigo, a palha, se dispersa, mas fica o fruto que vai ser utilizado para alimento. Para alimento. O fruto que vai ser comestível, que vai ser feita a farinha, que vai ser feito o pão, que vai ser usado para alimentar. Para alimentar. Não há diferença entre o trigo que ainda não amadureceu e o joio. Ambos não possuem fruto. Às vezes o que alguém precisa é tão somente amadurecer no amor de Deus. Precisamos amadurecer no amor de Deus.
precisamos amadurecer no amor de Deus. Camila, quer dizer que o importante é só o fruto, as atitudes. Você diz que pelas atitudes, o que aparenta, né? O que a pessoa aparenta não é importante. As atitudes dela não é importante porque pode ser uma manipulação. O que importa é o fruto. O que importa é o fruto. E nós sabemos que a atitude de um coração que é genuíno, que está firmado genuinamente na palavra do Senhor, as atitudes elas vão andar de acordo com o fruto. Mateus 25, nós lemos nas últimas 2 lives. Ele fala que Jesus chegará. Quando Jesus vier, ele vai fazer separação entre ovelhas e bodes. E ele vai colocar à sua direita as ovelhas. E ele vai dizer: vinde benditas do meu Pai. Vinde benditas do meu Pai, porque eu tive sede e me deste de beber. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive nu e me vestiste. Eu tive preso e enfermo e vocês foram me visitar. E as ovelhas dirão: Senhor, quando nós fizemos isso? E Jesus vai responder: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. A mim me fizeram. Então é fácil saber quem é a igreja do Senhor. É aquela que está cuidando dos pequeninos de Deus, mas pela motivação correta. Não é aquela que está buscando aplausos, não é aquela que está buscando construir torres, não é aquela que está buscando construir um grande nome. Embora Deus possa fazer isso, Deus possa dar fama a alguém, Deus possa soprar o nome de alguém, Deus possa fazer alguém conhecido para o propósito dele. Não estou falando contra isso. Mas é fácil, pelas Escrituras. As Escrituras são a nossa âncora, é o que vai nos guiar, é a nossa bússola. É fácil saber. Onde estiver os pequeninos de Jesus, onde estiver gente cuidando dos pequeninos de Jesus, pela motivação correta. Ali é a igreja do Senhor. Ali são as ovelhas do Senhor. E as ovelhas do Senhor ouvem a voz do bom pastor. A Bíblia fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Então, que no dia que o Senhor vier procurar os nossos frutos, que Ele não ache só folhas em nós. Que nós venhamos nos arrepender de parecer e não ser, de viver de aparência, de querer aceitação, de querer produzir sem ter o fruto verdadeiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Eu sei que vocês estavam esperando a Elane hoje, a nossa convidada. Eu também estava esperando, né? Deve ter acontecido alguma coisa que ela não conseguiu estar aqui conosco. E vamos orar por ela também. Mas alguém ficou com alguma dúvida? Se tiver ficado com alguma dúvida, manda aqui na próxima live. Eu tento responder. Em nome de Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou graças, meu Deus. Eu te dou graças, meu Pai. Em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais uma terça-feira. O Senhor tem nos sustentado aqui, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Se não for a tua graça, Senhor. Se não for a tua graça, Senhor Deus, o que seria de nós se não fosse a tua graça? Se não fosse, Senhor Deus, o teu agir, Senhor Deus.
Se não fosse, Senhor Deus, a tua unção para despedaçar todo o jugo, para nos fortalecer, ó Deus. Senhor, nós exaltamos o teu nome, mas nós invocamos o teu nome nessa noite não, nesse dia. Já é dia, Senhor, já é dia, ó Deus. Nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que as misericórdias se renovaram sobre nós. Ó Senhor, nós invocamos o teu nome. Nós invocamos o teu nome, Senhor, porque não há outro nome que nos salve, que nos redima, que nos cure. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, te pedimos perdão, ó Deus, te pedimos perdão por toda aparência, Senhor Deus, no meio do teu povo, te pedimos perdão por toda aparência não genuína na igreja, no local de culto, no local de comunhão, nas nossas vidas, nas nossas casas, ó Deus. Tem misericórdia da igreja do Senhor, tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, vem frutificar genuinamente dentro de nós. Vem, Senhor, com o teu Espírito, o Espírito da vida. Senhor, nós precisamos da vida que há em Jesus. Nós precisamos da tua vida em nós, da vida abundante de Jesus em nós. Produz vida, produz vida, produz vida. Vida, Senhor, que jorra para a vida eterna. A água da vida que jorra para a vida eterna. Produz em nós, Senhor. Aleluia. Ó, Senhor, modifica as nossas estruturas, Senhor Deus. Vai mudando, Senhor Deus, o nosso DNA espiritual, Senhor. Derrama do teu Espírito que clama, Abba, Pai, em nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão por toda imaturidade, Senhor Deus. Nós pedimos perdão por toda imaturidade nas nossas vidas. Por todas as vezes que nós nos comportamos como joio, Senhor. Por todas as vezes, Senhor Deus, que nós temos a oportunidade de manifestar o teu fruto. Mas ainda somos imaturos, Senhor. Imaturos, Senhor. Produz em nós o fruto da vida, o fruto da árvore da vida, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Que quando o Senhor vier, Senhor Deus, colher fruto em nós, através do corpo de Cristo, que Ele não ache só folhas, ó Deus. Que haja folhas, mas haja fruto, Senhor. Que nós andemos, Senhor Deus, no equilíbrio do teu Espírito, Senhor, com dons e frutos, Senhor, frutos abundantes, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Até a terça-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. Até a nossa próxima live.